Esse problema é solúvel, mas aqui vai me interessar resolver um caso mais simples. E o caso mais simples, porque, na verdade, simplesmente porque esse caso mais simples, ele nos permite entender o que acontece fisicamente com a solução de uma maneira mais imediata. O caso simples é quando eu tenho osciladores idênticos. M1 igual a M2, K1 igual a K2 igual a K3. Tá? Então vamos resolver esse problema nesse caso simples. Se os K's são todos iguais, então a matriz K, ou o tensor K, ele vai ficar assim, ó. K1 mais K2, isso aqui é duas vezes K. Menos K, duas vezes K. Então ele é 2K, menos K, 2K. Claro que o tensor de massa, ele é um tensor muito simplesinho. De qualquer maneira, observe que até agora o tensor de massa já era, mesmo no caso geral, diagonal. Ao passo que o tensor K não era diagonal, aliás, é por não ser diagonal que os osciladores estão acoplados, mas ele é simétrico, porque os elementos fora dessa diagonal são iguais entre si, né? Então, escrever essa equação significa escrever o seguinte, ó. Determinante de K menos ômega 2M. Vou escrever. Isso aqui é 2K menos ômega 2M menos K 2K menos ômega 2M. Agora eu estou usando a barra para indicar um determinante. E agora eu vou encontrar quais são os ômegas que fazem esse determinante ser nulo. Então, esse produto menos esse. Um parênteses aqui, o que me interessa, na verdade, é determinar quem são os ômegas. Ou melhor, os ômegas ao quadrado, porque se eu sei quem é o ômega ao quadrado, os ômegas são mais ou menos a raiz quadrada disso. Mas mais ou menos a raiz quadrada disso me dá uma oscilação exatamente idêntica. Não é? Porque me interessa a parte real disso, o cosseno de mais ômega t ou de menos ômega t é a mesma coisa. Então, o que me interessa é saber qual é o ômega 2. E não exatamente quem é o ômega, porque isso não faz diferença, né? E aí, para resolver essa equação aqui, enfim, poderia expandir esse negócio, dar uma equação biquadrada, né? É assim que chama? Ou então usar o fato de que isso aqui é um produto notável, né? A diferença de dois quadrados. Então, isso aqui a diferença de dois quadrados é a soma desses números multiplicado pela sua diferença. Quando eu somo esses dois, dá 3K menos ômega 2M. Quando eu faço a diferença, dá K menos ômega 2M. Então, eu vejo que tenho duas soluções. Né? Para que esse produto seja zero, é necessário que um desses parênteses seja nulo. Então, solução 1. Quando o segundo parêntese é nulo, isso significa que ômega 2 é igual a K sobre M. E a segunda solução, quando o segundo parêntese é nulo, e aí ômega 2 é 3K sobre M. Conclusão até esse ponto, eu descobri que para esse sistema de osciladores acoplados, todos iguais, né, eu tenho duas soluções possíveis. Uma solução, os dois osciladores oscilam com uma frequência raiz de K sobre M, que é a frequência de um oscilador só, de massa M e constante elástica K. E a outra solução é uma solução na qual os osciladores, ambos os osciladores oscilam com a frequência raiz de 3K sobre M, que é uma frequência maior do que aquela de um osciladorzinho só, um K e um M, né? Nós vamos entender por que isso aqui acontece. A solução geral é uma combinação linear dessas duas. Né? Outra vez, para cada uma dessas soluções para o ômega 2, eu tenho dois parâmetros independentes, duas constantes a determinar, que são os A's e os deltas. Né? E
quando eu tenho as duas possibilidades, eu vou ter 4 constantes, que é o que eu preciso para resolver completamente o sistema de 2 equações diferenciais de segunda ordem. Legal? Então, do ponto de vista matemático, eu sei o que eu estou fazendo. Espero. E agora vamos descobrir quais são os A's, né? Quais são essas constantes aqui. Bom, para descobrir isso, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, menos ômega 2m. Aliás, esse menos ômega 2m é o que está aqui, né? Isto aqui vezes A tem que dar 0. Então, é isso aqui, essa matriz. Mas essa matriz, quando ômega 2 for igual a K sobre M, como é que ela fica, hein? K sobre M mata um M aqui, né? Fica K, 2K menos K dá K. Menos K, menos K, K. Isso aqui, A1, A2, tem que dar 0. Isso aqui significa um sistema de 2 equações lineares a 2 incógnitas. K vezes A1 menos K vezes A2 igual a 0, o que significa A1 igual a A2, e a segunda, menos K vezes A1 mais K vezes A2 igual a 0, o que significa a mesma coisa que a primeira. Então, de fato, essas 2 equações são redundantes, e o que elas me dizem simplesmente é que o A1 e A2 têm que ser iguais. Então, eu vou escrever que esses A1 e A2, vou escrever eles como um A, isso aqui é um alfa elevado a menos I delta. Foi assim que eu defini esses A's. Né? E, portanto, a minha solução completa, ela é... Vamos lá. Está ali o meu Z1, né? E o Z2. Então, isso vai ficar X1, parte real, né? Desse Z1. Então, vai ser... Alfa é o número real. Parte real de E elevado a menos I delta vezes E elevado a I ômega t é um cosseno. Então, isso aqui é alfa vezes o cosseno de ômega t menos delta. E, de modo análogo, x2 de t vai dar exatamente a mesma solução. O que quer dizer isso? Qual é a física que está envolvida aqui? Imagine que os dois estão nas suas posições de equilíbrio. Tá? A gente vê lá qual é o T que faz com que os dois estejam na posição de equilíbrio. A partir da posição de equilíbrio, eles vão oscilar exatamente em fase. Tudo que um andar para a direita, o outro anda igualzinho também. Ou seja, a diferença entre x2 e x1 é 0, o tempo todo. x2 menos x1 é igual a 0 o tempo todo. Eles oscilam em fase. Mas era essa diferença que provocava o acoplamento. Então, como eles estão oscilando de tal forma que a diferença entre x2 e x1 é sempre 0, significa que a mola do meio está sempre relaxada. Ela não está funcionando. Né? Então, os dois estão oscilando independentes um do outro. É isso mesmo. Né? Por isso que deu a frequência de oscilação igual à frequência de oscilação de um oscilador harmônico simples, com massa m e constante elástica k. Nenhuma surpresa nesse fato. Vamos ver o que a gente obtém no segundo caso? No segundo caso, a equação que eu tenho que resolver para encontrar os A's vai ser 2K menos ômega 2M. Ômega 2 agora é 3K sobre M, né? Então, 3K sobre M mata o M, fica 2K menos 3K, que é menos K. Então, fica menos K, menos K, menos K, menos K, A1, A2, igual a 0. Isso implica em menos K, A1, menos K, A2, igual a 0. Claro que as duas equações são outra vez as mesmas. Claro, eu não consigo determinar separadamente o A1 e o A2. Eu consigo determinar a relação entre os dois, né? Então, isso aqui significa que o A1 e o A2 são simétricos.
Mas se eles são simétricos, isso vai querer dizer que as soluções x1 e x2 vão ser as seguintes, ó. Vamos chamar isso aqui de ômega 1, para isso aqui de ômega 2. Então, as soluções vão ficar x1 de t igual alfa cosseno de ômega 2t menos delta, e o x2 de t, o simétrico desse, menos alfa cosseno de ômega 2t menos delta. O que quer dizer essa solução fisicamente? Aqui os dois na posição de equilíbrio. x1 começa positivo, x2 negativo. Olha aqui, ó. Então, na verdade, os dois estão se ajudando a perturbar o máximo possível a bola do meio, né? Eles têm um complô aqui para que ela seja o máximo possível esmagada ou esticada, não é? Então, para cada movimento x1 da massa 1, significa que a mola 1 aqui esticou de um certo x, né? A mola do meio vai ser comprimida do dobro disso. Porque uma parte vem do movimento da massa 1, outra parte vem do movimento da massa 2. Então, aqui ele está sofrendo uma força que é Kx e aqui 2Kx. Total, 3Kx. Olha lá. Ômega ao quadrado é 3K sobre M. Tá? Então, nós temos aí o que nós chamamos os dois modos normais de vibração desses osciladores acoplados. Um modo normal, os dois oscilam juntos, de modo que o acoplamento entre eles se reduz a zero. O outro modo normal, acoplamento máximo. Eles andam um simétrico do outro.